Olá pessoal, Cadugar e você, mais uma partilha aqui no canal do Mensageiros da Janela. Você que está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, também deixe os seus comentários. Isso é muito importante para divulgar esse nosso trabalho. Seja um mensageiro você também, ok? Hoje nós vamos ler o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Hoje a liturgia ela nos traz uma informação muito importante para cada um de nós, que é exatamente o quê? O envio de Nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio do seu batismo, ele nos convida e nos dá a força necessária para anunciar o Evangelho. E as três leituras, a primeira leitura de Isaías, o nosso Salmo, a leitura de 1 Coríntios e o Evangelho nos traz essa boa nova que nós vamos partilhar agora, tá certo? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, comprimido pela multidão, que vinha para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, Jesus viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque tu mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos companheiros do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem. À vista disto, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo aos barcos à terra e os deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto ele é maravilhoso e, como eu iniciei falando do envio, o texto, essa partilha, ela vai bem nesse sentido, pelo nosso batismo, pela nossa fé, pelo que nos foram contados os apóstolos, enfim, todos aqueles que vivenciaram com Jesus. Nos basta acreditar e seguir esse anúncio. Nós podemos dizer: eis aqui, envia-me, Senhor, sem medo disso. O Senhor, ele precisa de cada um de nós, de mim e de você. Para que ele precisa? Para darmos continuidade ao seu projeto de salvação. Ele não está procurando, ninguém perfeito, ninguém um bom orador, nada disso. Ele está procurando cada um de nós do jeito que a gente é, com os recursos que nós temos. Mas para isso tem um requisito que ele está trazendo para que a gente possa se olhar, e a gente vê isso na primeira leitura de Isaías, a gente vê isso também na segunda leitura de Paulo, quando ele dá o testemunho dele, e nós vemos também a mesma situação com Pedro. E qual é esse requisito? Confessar os nossos pecados, confessar a nossa incredulidade. Como é que está a sua vida?
Você diz que está seguindo a Jesus ou quer seguir a Jesus, mas será que você está acreditando nele? E ao acreditar, você se arrepende verdadeiramente e fala para ele: Senhor, eu não estou capacitado para isso, mas eis-me aqui. Jesus, ele só quer a nossa disponibilidade, porque ele faz o resto. Ele é o rei, é ele que vai à frente. Então, que possamos fazer o quê? Confessar os nossos pecados, porque ele é santo, 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 santo. Quando a gente olha no livro de Isaías, lá no versículo 6, se a gente pegar especificamente o capítulo 6, nos versículos 5 e 6, diz o seguinte: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia de sua glória. A terra está cheia de sua glória, meu irmão, minha irmã. Mas para que a gente possa participar dessa glória, nós precisamos fazer como Paulo, como Pedro, como Isaías. Isaías diz assim: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Vivo no meio de um povo de lábios impuros. E vi com os meus olhos o Senhor dos Exércitos. Ele teve essa visão nos versículos anteriores e por isso que ele já confessou a Deus que ele era um cara que não deveria ser escolhido, que ele não tem mérito nenhum. Mas como eu falei, Deus não está preocupado se nós falamos bem, se estamos preparados ou não. Ele quer a nossa disponibilidade, porque ele está ansioso para fazer como fez com Isaías. No versículo 6 continua a narrativa. Então um dos serafins voou até onde eu estava. Ele segurava nas mãos uma brasa que tinha tirado do altar com uma pinça. Tocou-me a boca com a brasa e disse: isso tocou seus lábios. Tua falta foi cancelada, teu pecado foi perdoado. E aí vem o convite que eu falei que o Senhor nos faz pelo nosso batismo constantemente. Isaías continua: eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem é que vou enviar? Quem será o meu mensageiro? Então Isaías disse: aqui estou, envia-me, envia-me. E isso é tão forte porque o salmista, ele diz o quê? Que Deus ouve as nossas preces, perdoa os nossos pecados, as nossas confissões. O salmista diz assim: pois ouviste a palavra de minha boca. Quando eu gritei, vós me ouviste, e diante dele ter ouvido, aumentaste a minha força dentro de mim. Olha isso. Quando nós confessamos com verdade e nos entregamos ao Senhor, a graça dele vem sobre nós e nos fortalece. Deus nos ouve. Deus quer que nós caminhemos com ele. E é muito interessante, né? Se o Senhor fez isso com Isaías, fez com Paulo, perseguidor da igreja. De perseguidor ele passou a ser perseguido porque ele espelhava o Senhor aonde ia. E Pedro, que negou Nosso Senhor 3 vezes, e nesse evangelho desacreditou quando ele falou: vai mais adiante, jogue as redes. Por isso que ele caiu de joelhos aos pés do Senhor e falou que ele era impuro, afaste-se de mim. O que Deus quer que você façamos é que sejamos verdadeiros a Ele. Apresentemos as nossas necessidades e as nossas dificuldades, os nossos pecados. Peça para que o Senhor também encoste a brasa na área que mais atrapalha de você estar 100% entregue ao Senhor. Porque o anjo, o mensageiro, ele vai vir. Gabriel vai vir em nome do Senhor e vai tocar a área mais prejudicada da sua vida para que você possa ser um mensageiro do Senhor, para que você possa ser o pescador de homens, de mulheres, de crianças. Porque nos dias que nós estamos passando por tempos
Difíceis, meu povo. Verdade, difíceis. E nós precisamos pedir a força do céu. Padre Léo falava, buscai as coisas do céu. E quando nós buscamos as coisas do céu, recebemos, como o salmista disse, a força. E aí falamos, aqui estou, Senhor, envia-me. Então, com esse envio de nosso Senhor Jesus Cristo, com essa força, que possamos trilhar essa semana que vai iniciar com muita fé, anunciando o Evangelho, em primeiro lugar dentro de casa, dando testemunho da nossa vida, do nosso acolhimento, e depois com os nossos irmãos. Ok? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o nosso like. Compartilhe também essa mensagem. Seja um mensageiro da janela, envie essa mensagem também. Anuncie o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, aqui estou, Senhor. Segue a sua palavra. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. E até a nossa próxima partilha. Um grande abraço para você e até breve. Até logo.